Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 23 de março de 2025, estamos iniciando mais um culto. Volto a lembrar que o culto está sendo realizado gravado, não ao vivo, online, devido ao problema do meu celular. Assim que eu adquiri um novo celular, a gente volta a fazer online. Nós estamos realizando o culto pela YouTube, Ministério Batista Apostólico Toque do Chofar, e pelo Facebook, Apóstolo Carlos Ferreira. Se quiser fazer algum pedido de oração, entre em contato. Quem estiver no YouTube, só ir ali no Apóstolo Carlos Ferreira. Amém? E deixar uma mensagem pelo Message. Vamos estar orando? Deus e Pai, coloca a minha Jandira, essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, peço, ó Pai, que o Senhor leve os nossos pensamentos cativos, para que a gente não venha dispersar, também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. A autoridade que Tu me deste ao céu, faz cair por terra toda tentativa de interferência dos homens e das trevas, de atrapalhar a transmissão deste culto, de trabalhar que este culto chegue em quem o Senhor quer que chegue, e principalmente que esse culto seja realizado. Todo demônio do ar, todo e qualquer tipo de problema que venha tentar criar, tecnológico, equipamento, seja o que for, que seja anulado em nome de Jesus. Que o Senhor tenha primazia, liberdade, para fazer o que quiser deste culto, em nome de Jesus. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Vamos estar orando. Você pode levar em pensamento o teu pedido de oração. Se no ato profético o Senhor te pedir para enviar para nós, pelo canal aí mesmo, você pode enviar. Vamos estar transformando um papelzinho como esse, e no devido momento vamos estar arquivando. Mas só de você estar pensando aí agora é o suficiente. O Senhor contempla e o Senhor responde. Deus e Pai, coloca a petição que está sendo feita agora por esse, por esta, que está ouvindo, assistindo. Coloca as petições que estão aqui, Senhor, em minha mão direita. Coloca, Senhor, as petições que estão sendo feitas, ó Deus, que foram feitas aqui nessas caixinhas. Sim, ó Deus, que aquelas que não foram respondidas, que o Senhor responda, que o Senhor opere. Cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Coloca nossas necessidades, sim, ó Deus, que elas possam ser supridas financeiramente ou de qualquer outra forma que o Senhor acha que deve, até mesmo pelo sobrenatural, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Coloca as necessidades dessa que está assistindo, ouvindo. Coloca as necessidades do MBATS como um todo. Coloca, sim, ó Deus, especial aquele ministério, Mensagem do Espírito Santo, com o meu livro e a minha autobiografia. Coloca ali, Senhor, o ateliê da Jandira, com tudo que envolve o ateliê, toda a complexidade. Coloca também as necessidades minhas da Jandira em Tua presença. E de antemão, te agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que está fazendo, e até mesmo por tudo que o Senhor vai fazer. Continua nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é: da forma que medir, serás medido.
Tem uma passagem aqui que Lucas capítulo 6, versículo 37, narra algo parecido, algo interessante, mas nós evangélicos temos usado essa passagem muito para descrever sobre a prosperidade financeira. Não fala diretamente sobre a prosperidade financeira, mas como a gente acredita que Deus fala para a gente pelos entrelinhas, muitas das vezes no sublinhar, no indireto, nós temos usado muito isso, para que quanto mais a pessoa é generosa, mais bênção financeira ele tem. Tomando o devido cuidado, porque se você soltar tudo que você tem, que Deus te deu, você está sendo um mau administrador, você não está administrando certo o que Deus está te dando, como no caso da passagem da multiplicação lá dos talentos. Você tem que saber agir, tem que ser uma ação movida pelo Espírito Santo, como eu conto toda vez que eu passo essa passagem que eu falo, vem uma pessoa engravatada precisando de dinheiro, te pede e você nega, porque está engravatado, de terno, sapato. Vem uma mulher com 6 crianças, você comovidamente doa para essa pessoa, mas na verdade essa pessoa alugou crianças, está ali fingindo ser necessitado. Então a gente usa essa passagem muito para essa questão. No mover do Espírito Santo, quando o Espírito Santo convida você a doar, a entregar, você tem recompensa dobrada. Por causa dessa passagem. Da forma com que medir, serás medido. Se você for muito generoso, muito retornará. Se for pouco, pouco retornará. Mas essa mensagem não quer dizer isso, essa passagem não quer dizer isso. A gente tira isso, nós evangélicos tiramos isso para confirmar a importância da oferta. E o que eu vou hoje analisar é exatamente o que a passagem quer dizer. Da forma que medir, serás medido. Mas aqui quer dizer no sentido de julgamento. Olha para vocês verem aqui, Lucas 6, versículo 36. No meu título fala assim, o hábito de julgar os outros. No seu fala como? Seja misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. No 6, 37? 36, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Isso. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então no seu é como é generoso, misericórdia, né? Seja misericordioso, como também é misericordioso vosso Pai. Aí, aqui, onde você fala sobre ser misericordioso, já pode entrar aquela questão de você acolher, de você ofertar às pessoas. E aqui no meu é o hábito de julgar os outros, porque praticamente o assunto é praticamente esse, como ele começou a ler, 37 dias. Não julgueis e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Quer dizer, julgar e condenar. Perdoa e será perdoado. Tudo tem a ver com julgar, condenar e perdoar. Aí vem a passagem que a gente fala sobre prosperidade. Deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Porque com a medida com que tiveres medido, vocês serão medidos também. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Tanto aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trava que está nos seus próprios olhos, volta ao assunto do julgamento de novo. Como você poderá dizer ao seu irmão, deixe, irmão, que eu tire o cisco que está nos seus olhos, se você não repara na trava que está nos seus próprios olhos? Trave.
Hipócrita, tira primeiro a trave dos seus olhos, então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Depois que você tiver tirado toda a trave, aí está em condições de tirar o cisco. Mas ele fala no início, não julgueis, e vocês não serão julgados. Não condene, e vocês não serão condenados. Teve na época, bem antes de eu me converti em 93, um pregador muito famoso chamado Tim Swagger, que houve uma situação na vida dele, e essa situação foi exposta publicamente. Se tornou um escândalo muito grande na época. E tem um pregador da atualidade que ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse que ele estava num congresso, e nesse congresso que ele estava, as pessoas estavam fazendo comentários sobre o Jimmy. E pessoas assim, fazendo tudo que é tipo de comentários. E esse Jimmy Swaggart era um homem muito poderoso em Deus, é um homem muito conceituado por Deus, amado por Deus, e um homem cheio de Deus. Assim, muito admirado pelas pessoas. Aí esse pregador da atualidade estava sentado nesse congresso numa cadeira sozinho, numa mesa sozinho. Ao ouvir esse comentário do pessoal, ele ficou muito indignado. Ele ficou muito indignado em pensamento de pessoas assim, mas que povo hipócrita. O cristão, ele tem que perdoar o irmão. Procura ver os feitos dessa pessoa e não o erro da pessoa. Eles estão comendo, aí começou o pensamento. O Espírito Santo falou para assim, e você? O que você está fazendo? Você não está sendo igual a ele? Julgando esse grupo de pastor? Achei interessante, nunca mais eu esqueci dessa mensagem. Quem estava julgando aqui não é só aquele grupo de pastor que estava julgando aquela pessoa famosa, mas ele em pensamento estava julgando o grupo de pastor que estava julgando pessoa famosa. O não julgueis para não ser julgado, aqui não entra só no fato de você fazer uma fofoca de alguém, de você fazer comentários sobre alguém, de você ir nas redes sociais e defamar alguém. Não é o fato apenas de você chegar na televisão, nos jornais escritos e escrever algo. Ou de chegar no grupinho de irmãos na igreja. Não, até mesmo o pensamento. Julgou. E a palavra de Deus deixa bem claro que com a medida com que medires. Ele deixa bem claro aqui a respeito da trave, né? E o cisco. Você de repente está aqui e, como diz um ditado popular, o macaco senta no rabo e vai falar do rabo dos outros. João diz, nas cartas de João, que quem disser que não tem pecado, já pecou. Por mais errado que a pessoa esteja, se você parar e pensar que você poderia estar no lugar dessa pessoa, você vai tomar cuidado. Mas eu nunca farei isso, cuidado. Cuidado, porque todos os seres humanos estão sujeitos a cometer as coisas que o outro faz. Você tem que estar sempre orando, pedindo a Deus para te livrar disso. E não julgar os que fizeram. Olha para vocês verem aqui, fizeram isso com Jesus. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. A medida com que julgares será julgado. É um perigo. Lucas 23, do versículo 1 ao 5. Levantando-se toda a assembleia,
levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o senhor está dizendo isto? Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo nada neste homem passivo a crime. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, começando na Galileia, e agora chegou aqui. O próprio Pilatos, ao interrogar Jesus, nunca teve contato com ele. Em questão de fração de segundo, viu que o julgamento não tinha base, não tinha função. Mas eles insistiram. Lançaram muitas testemunhas falsas, muita situação. Quando você fala sobre o julgamento aqui, você não fala só sobre a questão de testemunho falso. Que fala: não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado. Quando você fala aqui, você fala não só de mentira, mas também de verdade. Aquilo não tem a ver com a sua vida. Por que você vai instigar? Aqui, o próprio Pilatos reconheceu que Jesus não causava nenhuma ameaça. Colocaram Jesus como o pior dos agitadores. Mas com a medida com que medir serás medido. Como que os judeus sofreram por essa atitude? Por entregar Jesus nas mãos dos romanos e forçar e obrigar os romanos a crucificar e matar Jesus. Olha, uma outra também interessante, foi no caso de Paulo. E esse caso de Paulo aqui, Paulo não apenas julga, como ele ensina a julgar. E trouxe uma situação meio delicada no meio da igreja. No caso de Jesus, foram os judeus que julgaram. Vamos lá em Atos. Mas no caso de Paulo aqui, Paulo tem boas intenções, mas nesse caso aqui, Paulo ele não foi feliz. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pafos da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. João, primo de Barnabé. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia. E no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram lhe dizer: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Simplesmente Marcos retornou. Olha o julgamento de Paulo, capítulo 15, versículo 36. Independente de qual motivo, se tinha motivo ou se não tinha motivo, 15:16. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a viajar, a visitar os irmãos em todas as cidades, das quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como está. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal
desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para o Cipro. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Independente do motivo, se o motivo era justo ou não era justo, se tinha motivo ou não tinha motivo, Paulo foi muito taxativo ao julgar, ao ponto de não querer dar outra chance para Marcos acompanhá-lo. Julgamento com ou sem motivo. Foi tão forte o julgamento dele que nem ouviu o conselho de Barnabé, que tinha instruído ele, que tinha dado todo apoio para ele. Enquanto ele estava sendo humilhado, enquanto ele estava sendo... as pessoas estavam fugindo dele, Barnabé o acolheu. Ele não deu ouvido ao conselho daquele que o instruiu. Preferiu separar de Barnabé. Aí você vai lá em 2 Timóteo. E a palavra de Deus fala, com a medida com que medires serás medido. Você vai em 2 Timóteo, capítulo 4. Você vê Paulo sofrendo por ter tomado essa medida. Timóteo 4, 9. Diz o seguinte: empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o mundo presente, século, me abandonou e se afastou para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o com você, pois me é útil para o ministério. Houve várias ocasiões que Paulo se sentiu só. E você quer ver uma utilidade de uma pessoa? É quando você precisa dela. Paulo, se sentindo assim poderoso, menosprezou Marcos. Mas houve um momento em que Paulo reconheceu que precisava de Marcos. No momento que ele estava... Tem uma outra carta que ele fala, todos me abandonaram, em uma outra situação. Foi poucas as vezes que Paulo ficou sozinho. E ali a pessoa percebe que precisa do outro. Ali o orgulho da pessoa cai por terra. O preconceito. Aquele vestibular que a pessoa cria para poder analisar quem é digno de estar comigo ou não. Quem é digno de sentar à mesa comigo ou não. Quem é digno de acompanhar comigo ou não. Cai por terra. É a pessoa mais estranha que tem. Que é a pessoa mais humilde que tem. Que é a pessoa mais inculta que tem se torna alguém tão valoroso para você. Porque você está precisando. No momento que não precisa, você julga, você separa, você não perdoa, você não libera. Mas ao necessitar, você se apoia a qualquer tipo de ajuda, de qualquer tipo de pessoas. Qualquer tipo de ajuda e qualquer tipo de pessoas. E aqui Paulo reconhece que necessitava de Marcos. Mas não é a única situação. Aqui foi entre eles. Mas o pior é que criou-se uma doutrina no meio evangélico. Está aqui em 1 Coríntios. E aqui teve um motivo. Aquela passagem que fala, não julgue para não ser julgado, não condemnem para não ser condenado. Quer dizer aqui que até mesmo com motivo, você tem que tomar seu cuidado. Lucas, 1
1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 13. 5, 1 diz o seguinte: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, quer dizer, os que estão fazendo coisas imorais que nem o povo ímpio fazia. Isso é que alguém se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando eu devia ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Quer dizer, ao invés de recriminar o cara, ao invés de julgar o cara, ao invés de maltratar o cara, ao invés de bater no cara e matar o cara, ele estava fazendo o quê? Ele estava exaltando o cara, ele estava se sentindo orgulhoso de ter uma pessoa famosa, importante, cometendo essa situação no meio. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, já julguei, já condenei e já fiz o que tinha que fazer, como se tivesse presente o autor de tal infâmia. Aí ele usa aqui: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom este orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões, idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão, nem mesmo coma com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Ele manda expulsar. E isso virou uma prática muito grande no meio evangélico. Da mesma forma que os judeus foram implacáveis no julgamento, de forma até terrível, até mesmo com base bíblica, Paulo introduz aqui algo terrível no meio da igreja, uma punição, um julgamento. Concordo com ele. Você não deve exaltar os erros do irmão como eles estavam fazendo. Você não pode levar. Mas, por outro lado, você é o extremo para o outro lado, de ao ponto de expulsar. E ele reconhece tanto que ele não estava correto, que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, ele dá uma retratada sutilmente nessa situação. 2 Coríntios diz o seguinte, capítulo 2, versículo 5.
Ora, se alguém causou tristeza, que é o cara lá atrás, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em partes causou a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Agora ele fica preocupado com as intenções de Satanás. Quando ele mandou o povo expulsar e julgar, uma atitude áspera, agora ele está preocupado com o que Satanás vai fazer. Se durante esse período que ele estava afastado, ele morresse. Se durante esse período que ele estava afastado, ele cometesse algo pior. Se no momento que ele estava afastado, alguém, porque Paulo mandou expulsar, resolvesse matar ele. Ficamos sabendo uma pessoa que, ao descobrir que a filha estava grávida, expulsou de casa. Mas não expulsou pelo fato de ira, expulsou pelo fato de disciplina. E falou que enquanto a pessoa não reconhecesse o erro, não tinha como voltar. Porque o medo dessa pessoa, desse pai, o que é? É fazer como esses irmãos, ficar exaltando o erro do outro. Não posso passar a mão. Aí ele viu a melhor maneira de mostrar que não está passando a mão no pecado da filha, é expulsando de casa. Depois que a filha se humilhou, reconheceu, pedindo para voltar, ele voltou e acolheu com amor. O problema não é isso. A disciplina foi até inteligente. A postura foi inteligente. Mas o que Satanás não tiraria proveito dessa moça, dessa criança, no período que estava longe da tutela dos pais? Paulo aqui na segunda carta preocupa. Gente, ó, não esquece da astúcia de Satanás, não. Vou perdoar rapidamente aquele irmão. Mas quando ele julgou na primeira carta, por que ele não pensou nessa possibilidade? Que ele estaria empurrando essa pessoa mais para perto do diabo. Este pai estava correndo muito risco dessa filha morrer, dessa filha se perverter mais ainda. Ele confiou muito na base religiosa, espiritual dessa filha. Mas ele esqueceu que Satanás é astuto. Aqui Paulo fez o mesmo. E o problema é que Paulo aqui introduziu uma doutrina no meio evangélico do julgamento e da condenação. Olha para vocês verem se não aconteceu algo parecido com Davi. Davi não era santamente perfeito. Davi não era alguém que você pudesse dizer assim, vou seguir os exemplos de Davi. Olha para vocês verem aqui em 2 Samuel. Algo que aconteceu que você deve reparar bastante e tomar cuidado ao usar os seus dons espirituais. 2 Samuel 16, 5. Segundo Samuel 16, 5 diz o seguinte: quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali
saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirando pedras contra Davi e contra todos os teus servos, embora todo o povo e todos os valentes tivessem a direita e a esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o seu reino nas mãos do seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um homem assassino. Vou parar por aqui. Não vou seguir mais avante. No capítulo 19, 2 Samuel, capítulo 19, que eu não vou ficar me detendo nele, diz o seguinte, 19, versículo 19. Você pode ler essa história, é interessante, pode ler a turma resumidamente. Aí Simei encontra com Davi quando ele retorna, depois que o filho morre, depois que ele volta para Jerusalém. Ele disse que o meu senhor, ó rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, e por toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio a encontrar-se com o rei. Aí vai lá direto no versículo, eu estou pulando para ser mais rápido, 23, e diz: então o rei disse a Saul: você não será morto. E o rei jurou que não seria assim. Mas Davi não perdoou. Ele só disse que Davi não mataria. Mas quando Salomão assumiu, Davi deu para ele umas tarefazinhas que devia de fazer, entre elas, matar Simei. Arrumar um jeito de fazer Simei pagar pelo erro. Com a medida com que medires, serás medido. Aí você vai lá em 2 Reis. Não é 2 Reis? É. 1 Reis. Você vai lá em 1 Reis. Você vai ver que exatamente com a medida com que ele mediu. No momento que Davi estava saindo de Jerusalém. 2 Reis, capítulo 2, versículo 5. Diz o seguinte. Segundo Reis. Não, eu vou direto no... Ele fala aqui, ó, sobre Simei. Ele dá aqui a ordem a respeito de Simei, mas nós não vamos direto em Simei, nós vamos direto no 36, 2:36. Depois você lembra, vamos resumir. Davi dá para ele um julgamento, Saul dá para ele uma ordem. Aí fala o seguinte assim: depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daqui, nem para um lugar, nem para o outro. Fique sabendo que no dia que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, este meu seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenar. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas no final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Quis, filho de Maacã, rei de Gade, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que os teus escravos estão na cidade de Gade. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gade, para junto de Quis, em busca do seu servo. Simei foi e trouxe de Gade os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido a Jerusalém
e a Gade, e que havia voltado. Então o rei mandou chamar Simeia e disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo que no dia que você sair do outro lado ou para outra, saiba que você certamente será morto? E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que eu lhe dei? Então o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça, com a medida que será julgado, será julgado, o mal que você fez. Mas o rei será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei ordenou a Benaia, filho de Joiada, Benaia, e ele saiu, atacou Simei e o matou, e assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. No momento que Davi estava saindo, no momento que Simei sai, ao Davi retornar, Davi perdoou Simei. Ao Simei retornar, Salomão não perdoou Simei e esse morreu. A mesma cena, sair de Jerusalém, com a medida com que medir será julgado. Medido. Olha outro também para você ver, livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 42. Qual que se baseia o livro de Jó? Os amigos de Jó julgando, condenando, sentenciando Jó. E por fim, Jó é contaminado e também julga Deus. Mas no final do livro de Jó, Deus perdoou Jó. Mas o que aconteceu com os amigos? Jó 42, versículo 7. Deus deu uma prensa em Jó muito grande, colocou Jó no seu devido lugar. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o Temaíta: a minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto a favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó. Então ele faz o Temaíta, Beldade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O livro de Jó todinho eles falaram que Jó não era digno, que Jó não era digno, que Jó não era digno. Chega no final, quem que eles vão pedir oração intercessora? Aquele que eles disseram que tinha pecado, que não era digno. Uma das vindas minhas da Jandira aqui, lá em Porto Seguro, aconteceu algo interessante, que nós fomos julgados e condenados por causa do ministério nosso, de ser um ministério diferenciado. E um pastor que tinha um ministério meio estranho, encontrou comigo dentro do ônibus e falou algumas coisas muito pesadas, julgando. Quando foi uma semana depois, encontramos com ele de novo, ele pediu encarecidamente oração intercessora por uma situação. Se dentro do ônibus ele falou algo terrível sobre nós, sobre o nosso ministério, como que ele pode, uma semana depois, estar pedindo para nós, exatamente nós estarmos orando? Quando você pede uma pessoa para orar, você vê que a pessoa é digna de estar orando. Aconteceu aqui. Os amigos de Jó teve que pedir ele para orar, por quê? Porque
Agora, você imagina só, não importa qual o motivo, não devemos julgar e nem condenar. Mas eu cito duas pessoas aqui que eu tento imaginar como que eles condenaram ele. Oséias, capítulo 1, livro de Oséias, está logo depois de Daniel. Eu fico tentando imaginar, me colocar na época, na situação, e pensar assim, se condenaram Jesus sem motivo, fizeram mentiras, falaram que Jesus era um maldizente, era um agitador, um homem perverso. Imagina quando a pessoa tem uma base para julgar, como fizeram aquele caso lá, os pastores no seminário julgando o homem de Deus. Aconteceu algo realmente, mas por que eu devo julgar? Fico imaginando esse aqui, Oséias 1, versículo 2 e 3. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, vá e case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Usou o profeta como um símbolo, da mesma forma que o povo se contaminou, vai lá e se contamina com a mulher. Faça ideia como que esse Oséias foi julgado, obedecendo a direção do Senhor. Toda vez que eu lembro assim, eu penso assim, gente, Deus me colocar na época, deixa eu me sintonizar na época. Como que as pessoas querem só um pouquinho assim de base para julgar e condenar. A outra pessoa está aqui em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Uma outra pessoa que imagina, eu fico tentando imaginar a cena. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando dela o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem será chamado pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra, e por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, aquela de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de geração para aquela que diziam ser estéril. Gestação. Para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aqui está a serva do Senhor. Ela não parou para pensar como que ela ia ser defamada, como que ela ia ser julgada, como que ela ia ser condenada. Condenação de morte. Houve uma providência divina de Deus que José
sabendo que ele não era aquele que tinha tido relação com ela para ter filho, ia sair embora secretamente, está na outra passagem em Mateus, porque as pessoas iam julgar a culpa de José e ela não seria apedrejada, não seria morta. Seria como se José tivesse violentado, forçado. Aí Deus mostrou para José divinamente que aquilo era uma obra de Deus, que não precisava ter medo não, porque Deus não ia deixar nada acontecer. E José foi, acolheu Maria, mesmo estando grávida, ele não era filho dele. Como que essa mulher, como que esse homem devem ter sido julgados? Ela mesmo falou, como que isso vai acontecer? Eu nunca tive relação sexual com homem nenhum. A quantas pessoas? Mesmo depois de Jesus já velho, mesmo depois que Jesus morreu, mesmo depois que Jesus mostrou aqueles sinais grandes e maravilhosos, a gente continuou dizendo, aí ó, filho bastardo. Essa mulher teve relação sexual com alguém aí e vem com esse papo de como que arrumaram base para julgar Maria? Como que tiveram base para julgar Oséias? Você pega como exemplo aqui, em João, capítulo 8. Porque quando existe algo que justifica, a própria lei manda. Era para Maria morrer apedrejada, porque ela apareceu grávida antes do casamento. Todos sabiam que ela não tinha casado. E a lei fala rasgadamente. A lei, ela por si só mata. A lei é severa. Se a graça não tem, a lei condena, julga e mata. Olha para vocês verem aqui, 8, capítulo 1, capítulo 8, versículo 1. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltando novamente para o templo, e todo o povo se reunindo em volta dele, e Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Flagrante adultério, fazendo sexo, mas só foi ela, o homem não foi levado. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinando-se novamente, começou a escrever no chão. Sabe-se lá o que ele estava escrevendo no chão. Mas eles, ouvindo essas respostas, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Também eu não a condeno, por quê? Porque Jesus era o único ali que não tinha pecado. Jesus era o único ali que tinha condições de pegar a pedra e fazer cumprir a lei. Mas ele fala assim, também eu não te condeno. Tinha uma base legal. Existia uma ordem na lei mosaica que tal pessoa não podia passar impune. O apedrejamento ele não era jogar umas pedrinhas só para a pessoa sofrer, não. Era apedrejamento até a morte. Só que a Bíblia fala que deveria ser o casal, o homem e a mulher deveriam ser apedrejados até a morte.
lá na lei de Moisés. Na época de Jesus, já estava sendo condenado só a mulher. O homem era poupado. Mas não importa se o homem ou se a mulher ou se ambos. O que importa é que com a medida que você medir, será medido. Mesmo em pensamento. No momento aqui, Jesus era o único que podia apedrejar com base na lei, porque ele não tinha pecado nenhum. Mas começando pelos mais velhos, faça ideia do que Jesus colocou ali, os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não sei. Sei que eu fui trazendo à tona a consciência de cada um deles. Quanto mais velha a pessoa é, mais ela acumula acusações contra si. Só Deus para anular o seu passado. A consciência é terrível. Começando pelos mais velhos. Quem era digno disso? Eu te pergunto, não foi por um motivo desse que você saiu do Evangelho? Desviando. É hora de você parar de julgar, até mesmo a si próprio. Julgar Deus, julgar os irmãos e fazer o contrário, pedir perdão e voltar. Ora após mim dizendo, eu reconheço que muitas vezes contemplei o pecado dos meus irmãos, contemplei os meus próprios pecados, contemplei a circunstância, não entendi os teus propósitos e julguei até mesmo o Senhor e saí da tua presença, arrependido eu volto, peço perdão ao Senhor, peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agora me dirijo a você, que talvez fez o apelo, aceitou o apelo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não foi só de boca para fora. É uma chave que tem que ser acionada. Você tem que confessar com a boca, para que tanto o mundo físico como o mundo espiritual entenda que você livremente está aceitando Jesus como Senhor e Salvador, mas também tem que confessar e crer no coração que Jesus morreu, ressuscitou e está no nosso meio. E que Ele pode cuidar de você. Confessar com a boca e crer com o coração. Ora após mim. Vou dizer meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Quanto mais ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que quiser. Peço também que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, de uma maneira consciente, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou pelos teus caminhos em tua presença. E peço, tenha uma comunhão, ó Pai. Tenha uma direção. Tenha, ó Deus, um total zelo por eles. Conduza-os, ó Deus, a vida de vitória, vitória e glória em glória. Em nome de Jesus. Domingo que vem, o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente com a proposta de aproximadamente sempre 1 hora. Vou agora estar entregando para vocês a bênção apostólica. Deus e Pai, como embaixador do Senhor aqui na terra, sim, ó Deus, eu peço e determino que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada. Peço a Ti, Senhor, venha ter experiências profundas com eles, para que o selo do Senhor esteja sobre a vida deles. Em nome de Jesus.